Oi, pessoal, como é que tá? Tudo bem? Então, nós estamos aí na segunda semana de estudos do PET Volume 2, semana 2, e nós vamos trabalhar com a representação europeia no Novo Mundo, né? Como que os portugueses, como os europeus viam os habitantes, as pessoas que habitavam aqui o Novo Mundo. Então, durante o século XVI, veio uma série de conquistas, né? Conquistas, de invasões. Defina do jeito que vocês tiverem, vocês acreditarem, né? Foi conquista, invasão, descobrimento, aí fica ao critério de vocês. Então, a partir do século XVI, com a chegada dos povos europeus, começa também a chegar pessoas para entender um pouco sobre esse novo mundo que estava surgindo. Nós temos relatos, por exemplo, de Pero Vaz de Caminhas, Cristóvão Colombo, Hans Staden, Jean de Lery, Tevet. Então, nós temos aí uma tentativa de construção de uma narrativa histórica para entender que novo mundo é esse, né? Qual que era a visão que esses povos que habitavam a América tinham, né? E principalmente o que os europeus eles entendiam que eram essas pessoas aí do Novo Mundo, tá? Então vamos ler, né, analisar essas fontes, esses relatos, qual era a visão. É uma análise mesmo de discurso que fala sobre a América, né? Então, o Novo Mundo, várias pessoas a partir do século XV, XVI, descobridores, cronistas, que eram aqueles que escreviam mesmo sobre os relatos, tinham visões. Tinham também preconceitos, né, sobre a população, porque a gente tem que pensar o seguinte: foi o confronto de dois mundos, o europeu, que tinha uma visão de mundo, e o indígena, que tinha outra visão de mundo completamente diferente do europeu. O europeu tinha uma visão de mundo completamente diferente dos povos indígenas, né? Então a gente vai ter que comparar essas visões, não só do europeu, como também dos povos indígenas, pois foi realmente o encontro de dois mundos, tá? Então, o próprio título fala o encontro de dois mundos, construções de narrativas, porque não só dos portugueses, os europeus, na verdade, como também dos povos indígenas. Os povos indígenas também tinham uma opinião sobre os europeus. Então, vamos ler um pouquinho essa narrativa, que é a explicação da nossa segunda semana, tá bom? Então, olha só. Em 22 de abril de 1500, a esquadra de Pedro Álvares Cabral aportou nas terras do Brasil. Nessa esquadra tinha o Pero Vaz de Caminha, que era o cronista que vai registrar as primeiras impressões da terra e da população. A carta ela foi enviada dia 1º de maio de 1500 ao rei português Manuel I. Esse documento vai falar um monte de coisa, que foi o primeiro relato de viagem que vai descrever a fauna e a flora nacional, né, do Brasil. Então, vamos ler um pedacinho do trecho dessa obra. No século XVI, além da carta de Pero Vaz de Caminha, outros relatos surgiram. Magalhães Gandavo, André Tevet, Jean de Lery. Então, e assim, eles têm eles têm umas semelhanças, esses relatos. Então, vamos ver aqui alguns relatos, né? Esse primeiro relato aqui é a pesquisa do Eduardo Teixeira Akiyama sobre os relatos. Então, ele vai fazer um resumo de todos os relatos que ele teve contato, tá? Então, o que tem em comum de todos esses relatos? Vamos lá. Um elemento comum em relação às narrativas vem justamente da herança que receberam dos autores da Antiguidade e Idade Média. Estes últimos costumavam destacar seres fantásticos, olha só,
costumavam destacar seres fantásticos e elementos extraordinários da natureza. Então, eles já têm uma visão que a fauna e a flora era diferente da Europa. Então, eles destacavam aí que eram seres de outro mundo. Além dessa influência estilística, a narrativa dos viajantes do século XVI apresentam outros traços, que são obviamente moldadas pela visão de mundo desses povos. Descreviam a exuberância, o exótico da natureza brasileira, né? Que, de certa forma, animavam os conquistadores, as pessoas que vinham para cá para conquistar o território. Então, se tivesse uma narrativa fantástica, os povos são assim, as coisas são melhores, vocês podem ganhar dinheiro e etc., animaria, impulsionaria que os navegadores viessem para cá para colonizar a terra. Então, os cronistas tinham essa importância de construir uma narrativa fantástica para que as pessoas se empolgassem e viessem para cá, né? Então, essa visão aí de exótico do território é bem importante, tá? Então, vamos aqui, ó, para justificar, inclusive, a exploração das terras, tá? E outra coisa que era muito citado em nome da modernização e aceitação da fé cristã. Então, eles vinham também, destacavam a importância da questão da fé cristã, da expansão do cristianismo, ok? Então, além disso, não só conquistar as terras, como também trazer a religião, a fé cristã, que os europeus acreditavam que era a fé verdadeira para eles, tá? Então, a gente tem essas coisas aí, essa explicação para vocês. Vamos falar um pouquinho das atividades que está relacionada a essas narrativas fantásticas, a esses relatos. Então, vamos lá. Leia o trecho a seguir. No Brasil, a relação dos habitantes com a terra mudou muito desde a colonização. Se antes os indígenas tiravam da terra seu sustento por meio da coleta de alimentos, pesca, caça de subsistência, com a chegada dos portugueses, essa relação mudou, passando a ser mais exploratória. Então, olha só, a chegada dos portugueses, a relação dos povos indígenas com a terra mudou muito. Então, eles não mais tiravam somente o sustento, mas também eles usavam e exploravam a terra, tá? Então, isso foi gradativamente se espalhando e transformando as paisagens brasileiras. Então, gente, a pergunta aqui, ó, qual a alteração, né, no estilo de vida dos indígenas ocorreu com o início da ocupação portuguesa? Então, o que nós falamos aqui agora, com a questão da mudança da concepção da terra, né? Então, a alteração no estilo de vida deles. Então, vamos falar o seguinte, olha só a resposta. Alteração no estilo de vida dos indígenas mudou, né? Passando a encarar a terra como algo exploratório e não mais como subsistência, utilizando a terra para a produção agrícola em larga escala. Então, gente, os povos indígenas, eles tinham uma relação com a terra muito agroecológica, proteção da terra, para que essas terras dessem subsistência para eles. Então, eles só plantavam aquilo que iriam consumir. Só que com a chegada dos portugueses, houve uma nova concepção da terra, onde os portugueses chegavam aqui para explorar mesmo. Então, e faziam com que os povos indígenas explorassem também a terra. E aí mudou para uma produção agrícola
em larga escala. Então, a resposta tá aí, tá, galera? Tá? Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Consegui aumentar um pouquinho para vocês. Se eu consigo aumentar mais. Opa. Eita. Vamos lá. Só um pouquinho. Deixar aqui. Aí, ó. Estilo de vida. Acho que dá para vocês copiarem aí a resposta, tá bom? Continuemos aqui. Por enquanto vocês estão copiando, pode pausar o vídeo, né? Muito bom. Número 2 aqui. Vamos ler, até vou fechar aqui a nossa coleção, né? Um pouquinho pra gente ver todo o texto aqui. Leia a nossa conversa entre o índio, essa conversa entre o índio Tupinambá com o francês Jean Delery. Então, essa conversa mostra realmente os dois mundos, tanto dos povos indígenas como também do europeu. Então, vamos ver o que eles estavam dialogando. Os nossos tupinambás muito se admiram dos franceses e outros estrangeiros se darem ao trabalho de ir buscar o pau-brasil. Então, eles acham muito estranho. Por que eles estão vindo aqui atrás do pau-brasil? Uma vez um velho perguntou-me, por que vinde vós de outros mares buscar lenha de tão longe só para vos aquecer? Não tem madeira na sua terra? Respondi que tínhamos muita, mas não daquela qualidade, e que não queimávamos, como ele supunha, mas extraímos tinta para tingir, para fazer cordões e plumas. Aí o cara, imediatamente, né, o velho, imediatamente. E você precisa de muito? Sim, respondi-lhe, pois no nosso país existem negociantes que possuem mais panos, facas, tesouras, espelhos, mercadorias, que vós podeis imaginar. E um só deles compra todo o pau-brasil, com que muitos navios voltam carregados. Aí ele falou, retrucou o selvagem, tu me contas maravilhas, acrescentando depois de bem compreender o que eu lhe dissera. Mas esse homem tão rico de que vos fala não morre? Sim, ele morre como qualquer um. Mas os selvagens são grandes discursadores e costumam ir em qualquer assunto até o fim. Por isso perguntou-me de novo, e quando morrem, para quem fica o que deixam? Para seus filhos, se os têm. Na falta desses para os irmãos ou parentes mais próximos. Aí o velho continua, como vereis, não era nenhum tolo, agora vejo que vós, outros mares, sois grandes loucos, pois atravessais o mar, sofreis incômodos quando chegais aqui, trabalha tanto, amontoa a riqueza para vossos filhos ou para aqueles que vão sobreviver. Não será a terra que vos nutriu o suficiente para alimentá-los também? Temos pais, mães a quem amamos, mas estamos certos que depois de nossa morte, a terra que nos nutriu também os nutrirá. Por isso descansamos sem cuidados. Então, olha a visão que eles têm. É melhor deixar a terra intacta, a terra sem explorar, para que as gerações vindouras possam explorar e tirar um recurso. Não de modo exploratório, mas de modo subsistente, para subsistência apenas. Então, eles tinham uma visão ecológica muito adiantada, né? Então, vamos lá. Qual a visão que os indígenas tinham dos europeus? Acabamos de falar, né? É uma visão assim. Eles achavam, os povos indígenas achavam que os europeus eram loucos, eram gananciosos. E tinham uma visão supérflua sobre a extração de recursos naturais, né? Então, para eles, aquilo ali não fazia sentido. Você vai explorar o recurso para os seus filhos, vai deixar os recursos aí para os seus filhos
e vai esgotar a terra. Então eles são meio tantozinho, né? Eles extraem para deixar riquezas para os seus filhos, mas esquece que a própria terra pode deixar e eles podem explorar por eles mesmos, né? É uma visão muito bacana que os ambientalistas atuais, eles tiram essas ideias, essas concepções dos povos indígenas, principalmente os brasileiros que tinham essa concepção, tá? Continuando aqui, quem for copiar aí vai pausar o vídeo, né? E focar aqui na cópia, tá? Então, vamos continuar a nossa aula. Fechar aqui. Número 3. Quando os portugueses começaram a povoar a terra, havia muitos dos índios pela costa das capitanias. Então, quando os portugueses chegaram ao Brasil, tinha muitos índios que habitavam a região ali, território, a costa brasileira, tá? Então, porque os índios se levantaram contra os portugueses, os governadores, e eles foram, os capitães foram destruindo e matando os índios. Então, eles foram para o sertão, eles foram para o interior do Brasil, tá? Foi por esse motivo que os povos indígenas saíram do litoral em direção ao interior do Brasil, tá? Então, conforme o relato de Pedro Guandavo, escrito em 1570, naquela época, a fuga dos indígenas para o interior era uma reação às perseguições que aconteciam aos portugueses, tá? Então, eles esvaziavam a região litorânea pela questão da perseguição dos portugueses, tá bom? Então, vamos lá. Leia o trecho a seguir. Por fim, ao analisarmos as primeiras impressões dos europeus diante dos nativos ao longo de 500 e início de 600, é notável que eles passaram por consideráveis transformações, uma vez que na primeira década da colonização, Caminha e Vespúcio viram homens e mulheres em Vera Cruz. Em consequência, o escambo. O que é escambo? Trocas comerciais. Trocas, por exemplo, um espelho em troca de trabalho e etc. A princípio, os portugueses e os indígenas fizeram essa troca, tá? Assim, depois de pontuar e problematizar todas essas questões, podemos considerar que acerca das primeiras impressões sobre a natureza do Brasil, houve uma alternância dos relatos daqueles que estavam a serviço das coroas portuguesas e francesas, pois em todos os documentos seus autores, por vezes, exaltaram suas prodigalidades da mesma maneira que ressaltaram seus perigos e imperfeições. E esses mesmos documentos indicam que tanto portugueses quanto franceses, assim como alguns viajantes, como Pigafetta e Staden, concederam aos habitantes da costa brasileira características nobres, ao mesmo tempo que se referiram a ele de maneira depreciativa. Então, olha só, o que acontece aqui? Como o autor do texto estabelece a mudança de visão sobre o nativo da América. Então, vamos lá. Essa mudança. Em consequência, em consequência, o escambo que povoou a terra e os engenhos, né, traz aí essa mudança na concepção aí de vida. Então, a número 4. Com o passar do tempo e as práticas que foram trazidas pelos europeus, isso é característica dos povos europeus, né? Os indígenas foram transformando sua concepção de mundo e de modos, né? Então, é a partir daí essa mudança que vai acontecendo, tá? Toda a transformação ocorreu quando os portugueses trouxeram uma nova visão de mundo, né? É muito importante a gente destacar essa grande questão, tá bom?
Então, gente, podem fazer a cópia aí da nossa resposta, né? Lembrando a vocês, qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá? Pelo Classroom. E falar para vocês que a partir de semana que vem, os pets serão quinzenais. Quer dizer que eu vou postar 2 pets numa semana, na outra não vou postar, e na outra eu vou postar 2 pets, né? Se quiser fazerem, façam de uma vez, né? Eu sugiro vocês a esperar as 2 aulas e aí depois fazerem o pet, mas façam aí de acordo com a organização de cada um, tá bom? Então, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Encerramos aí a correção do PET segunda semana e próxima aula é o chat lá na plataforma, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.